paz do Senhor Jesus. O assunto de hoje é, irmãos, um homem carnal escreveria um livro espiritual? O que vocês acham? Um homem carnal escreveria um livro espiritual? Eu acredito que não. Vamos observar uma coisa. Muitos não acreditam que a serpente falou com a mulher, né? Um exemplo. Como pode uma cobra falar? As pessoas se perguntam. Como pode uma cobra falar? Pessoas que não acreditam no poder, na autoridade de Deus, que Deus permite, Deus faz como quer, né? Mais uma observação também sobre isso. Que até o dia de hoje ainda tem papagaios que falam, irmãos. Papagaio que fala, é um pássaro. Se um pássaro, sendo um papagaio, sendo um pássaro, ele fala, por que uma serpente não falaria? Né? Outro exemplo, como se explica isso? Qual, né, também o entendimento dos cientistas e dos biólogos e dos filósofos sobre, né, esse pensamento aqui que nós viemos do macaco. Que nós viemos do macaco, né? Muitos falam que nós viemos do macaco, professores falam que nós viemos do macaco, né? No meu tempo colegial, né? Professores falavam que nós cientificamente viemos do macaco, né? E será por isso que o Brasil está cheio de macacada? Não sei, irmãos. Não sei. Se for verdade isso, então a macacada começando pelo um homem, né? Que é um professor chamado Fábio Sabino, porque esse homem está com umas palhaçadas aí dizendo que Deus não é Deus, que a Bíblia não vale nada, que é um livro qualquer. E Gálatas 6,7, com Deus ninguém brinca, não se zomba de Deus, né? Então, irmãos, nós vamos para um assunto que é esse aqui. Um homem carnal escreveria um livro espiritual? Acredito que não. Não mesmo. Preste bem atenção. Vamos examinar direitinho a escritura para nós vermos se esse livro foi feito, né, pelo homem carnal ou pelo homem espiritual. Muitos lançam, né, que esse livro foi criado pelo povo romano. Irmãos, eu tenho pesquisado, feito pesquisa sobre vários assuntos que estão na Bíblia que o romano não aceita. Como eles iriam escrever esse livro se eles próprios não aceitam? Professor Sabino, Fábio Sabino, você escreveria um livro desse? Se você não aceita? Claro que não, irmão, é carnal. Eu escreveria, sendo usado pelo Espírito Santo, né? Pelo poder de Deus, pela glória de Deus, eu escreveria. Se assim Deus o permitisse. Mas um carnal não, irmão. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Vamos ver isso aí agora? Está no livro de João, capítulo 3. Abra sua escritura, vamos ler junto, né? João, capítulo 3, né? Versículo 1 em diante, que diz assim, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo, com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus está falando. Jesus está chamando Nicodemos, um mestre, um rabi. Ele era rabi também, era mestre em Israel, né? E se tu não nascer de novo, tu não pode, né? Não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver, que dirá entrar, irmãos.
Se o homem não poder ver o reino de Deus, entrar é que não pode mesmo. Então, esse homem dialogou com Jesus, conversou. Ele perguntou mais, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha a pergunta de Nicodemos para o mestre, para o Senhor Jesus. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Outra pergunta, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus primeiro falou que não podia ver. Agora ele fala não pode entrar se não nascer da água e do Espírito. O que é que Jesus está falando? Se não sair da carne. Se o homem não virar espiritual. Se o homem não for batizado em nome dele, de Jesus, Atos 2,38. O único batismo que perdoa pecado. O único batismo que tira o pecado da minha vida e da vida de vocês aí, irmãos. É o batismo em nome de Jesus, Atos 2,38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? E Pedro, conversando mais, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, e essas promessas dizem respeito aos nossos filhos, a nós e a todos que estão longe, somos nós aqui no Brasil. Nós estamos muito longe de Israel, muito longe. E esse primeiro batismo, irmãos, foi o batismo da igreja primitiva. E esse batismo foi efetuado não por romanos, mas sim pelos judeus. Judeus convertidos ao cristianismo daquela época. Mateus 16:18, Jesus chamou Pedro e disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando que de Pedro, viria a igreja dele. Pedro era a liderança daquela época, um judeu, um pescador, irmãos. É a Bíblia que fala. Não é um livro de teologia, não é um livro de filosofia, irmãos. Nós não estamos estudando aqui uma história, não. Nós estamos aqui falando de algo que aconteceu real, biblicamente. É o livro mais lido em todo o planeta Terra, se chama Escritura Sagrada, que no passado foi conhecido como os pergaminhos ou rolos, né? Eram livros, vários livros, né? O livro pelo Torá, né? Pelo Torá, que era conhecido como Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Números, Deuteronômio, 5 livros. Mas aí a Bíblia naquela época, a palavra Bíblia de hoje nós, o Gênesis era um livro, era um pergaminho, mais ou menos desse tamanho, chamado rolos, né? Depois, Êxodo, outro, separado. Mas Deus botou no coração do povo, né? Do povo, não sei se foi o povo judeu, se foi o povo gentil, eu não posso esclarecer aquilo que eu não sei, irmãos. As pessoas, filósofos, falam coisas que eles não sabem, eles querem compreender, mas não sabem. Muitos anos atrás, quem é o homem hoje? O homem hoje que pode falar há cerca de 15, 20 ou 400 anos atrás. Quem é o homem hoje? Onde que tem um livro, fora a Bíblia, que fale disso? A Bíblia fala, irmãos. Mas o livro de filosofia não fala. O filósofo, ele inventa, eles são inventores, são o mesmo cientista, eles querem inventar. O cientista inventa as projeções, né? Coisas da ciência. O filósofo inventa na palavra, na história. Ele quer inventar uma coisa que não existe, né? Professores da minha época inventaram que o homem veio do macaco. Se for ver, irmão, não tem lógica. Como é que o homem veio do macaco? Isso não existe. Isso não existe. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. O homem veio do macaco. Como pode isso? Aí o homem nasceu macaquinho, foi crescendo. Aí depois, quando chegou na idade certa, 20 anos, não sei, 30, aí virou homem. Depois de ser um macaco. Isso não existe. Eu vou acreditar na filosofia, na história do homem. Eu vou acreditar na Escritura Sagrada, onde é a palavra de Deus. O brasileiro, é a Escritura que fala. Cuidado com esse professor chamado Fábio Sabino, que ele é mais um que está perturbando a obra de Deus. Está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Aquele que querer mexer na palavra de Deus, querer passar desse evangelho para outro, inventar um outro evangelho, que não tem outro evangelho, o evangelho é esse, mas querer inventar um outro, ele vai ser amaldiçoado. A palavra anátema
Ela é uma palavra maldição, é maldito. Vai ser amaldiçoado. Irmão, tu pode ter apartamento, carro, tu pode ter empresa, tu pode ser o melhor professor de uma faculdade. Mas um dia tu vai prestar conta para Deus. Porque não se brinca com Deus, livro de Gálatas 6:7. Não se brinca, não se zomba de Deus. Não fala que Deus não existe. Nós temos aí testemunhos de pessoas que eles colocaram mesmo até na internet. Sobre Cazuza, sobre aquele presidente Tancredo Neves, sobre Mamonas Assassina, que zombaram de Deus. Como é que morreram? A história deles foi muito dolorida, irmãos. Não se zomba de Deus, não se fala que Deus não existe, que Deus não é nada. E esse professor Fábio Sabino está dizendo que esse livro aqui, ele é um livro que não vale, é um livro, ele chamou até de cavalo para Jesus. Povo brasileiro, preste atenção no que está acontecendo pela internet. Não deixa ninguém mudar a vida de vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a palavra de Deus, ela fala claramente sobre essas pessoas. Se você vê de Gênesis Apocalipse e também de Mateus Apocalipse, irmãos, vocês vão ver a palavra de Deus falando claramente sobre os falsos profetas e pessoas que o perturbar o evangelho de Cristo. Não iam acreditar. Né? Até o próprio povo israelita, a maioria não acredita nessa Bíblia. Irmãos, essa Bíblia foi escrita lá, mas de lá veio para nós aqui, por intermédio, vamos dizer que seja por intermédio dos romanos, que eu não posso dizer, mas Paulo foi pregar na Roma, né? Paulo pregou para os romanos. Pedro batizou um romano chamado Cornélio, em Atos capítulo 10. Pedro, no versículo capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 1 a 5 ao 6, um homem chamado Cornélio, né? Centurião da corte italiana, um homem romano. Ele não era mais adorador de imagem, ele era adorador de Deus, mas ele não conhecia a Deus ainda pelo nome Jesus, pelo nome Cristo. E ele um dia orando, nas suas orações, um anjo veio e falou com ele. Vejo isso na Bíblia, irmãos. Vejo isso. Isso está lá nos pergaminhos, enrolam tão, irmãos. Só que estão muito escondidos por causa do povo israelita para não se converter ao cristianismo. Deus, ele é o Messias. O Messias é a palavra Messias, é a palavra o quê? Cristo. O Messias é o mesmo Cristo. O Messias traduzido é Cristo. E o Messias é Deus está conosco, de Mateus 1, 23, irmãos. Do mesmo de Isaías 7, 14 e Isaías 9, 6. Observe, igreja. O povo brasileiro, observe isso. Tudo que eu estou falando, vão pela Bíblia. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Eu posso não falar bonito como os filósofos, como os professores aí. Mas eu também estudei um pouquinho. Estou falando aí que eu sou analfabeto e isso, olha, irmão, mesmo que eu fosse, eu sou ser humano. Pela palavra de Deus, Pedro era analfabeto. Pedro, João, Tiago. Mas esses homens foram os homens mais inspirados por Deus, homens cheios do Espírito Santo, que Deus botou neles o seu poder, a sua glória, para eles escreverem as escrituras, irmãos. E falar da palavra de Deus. Esses homens não falavam bonito para as coisas materiais, não. Mas para a obra de Deus eles falavam. E para a palavra de Deus eu sei falar, irmãos. Ainda que eu não conheça as coisas lá fora, mas da de Deus eu conheço. Porque o meu trabalho hoje é para Deus. É para Deus. Né? E graças a Deus que Deus tem me inspirado sobre isso. Né? Então, olha só esse homem chamado Nicodemos. Aí, o versículo 6, olha o que diz, ó. Versículo 6, de João, capítulo 3, versículo 6 agora. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está falando? O que é nascido da carne, é carnal. Quem é carnal não discerne o que é espiritual, irmão. Não discerne, não entende. Não entende. Mas quem é espiritual entende. Eu sou espiritual. Se eu falar que eu não peco, eu sou mentiroso. Mas eu não brinco de pecar. É as fraquezas do ser humano, por ser humanos. Essa escritura ela não foi escrita pelo homem carnal, ela foi escrita pelo homem espiritual. Está aqui a palavra de Deus. Deus próprio está falando a Nicodemos, o mestre de Israel, um príncipe daquela época. Né?
Nicodemos, né? Nicodemos. Agora há pouco nós estávamos falando de Cornélio, que era um centurião, mas esse homem era romano. Esse Nicodemos aqui, que eu estou falando aqui, ele é israelita. Ele é príncipe em Israel. Ele é mestre em Israel. Jesus próprio fala sobre isso para ele. Então o versículo 7 diz assim, ó: não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Nicodemos não entendia a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem até hoje. Como pode ser isso, Senhor? Eu não entendo. Olha o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos. Tu é mestre. Mestre era um príncipe, nascido em Israel, conhecedor da Escritura, e não sabia essas coisas. Por quê? Porque quando Deus veio mostrando o verdadeiro amor, a verdadeira ordem, eles não entendiam. Esse homem foi buscar Jesus, ele foi conversar com Jesus em secreto, irmãos. Em secreto. Porque ele tinha medo dos sacerdotes ver ele procurar Jesus. Ele foi à noite, ele foi escondido, que ninguém pudesse ver. Quando ele chegou, Jesus estava lá esperando por ele, porque Jesus sabe todas as coisas. Jesus conversou com ele. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Não é como nós queremos, é como Deus quer, né? Então, Jesus falou por ele: tu é mestre em Israel e não sabe isso, né? E o versículo 11, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. Olha, eles não aceitaram o testemunho de Jesus, mas Nicodemo, no tempo, ele se converteu. Versículo 12, se vós falei de coisa terrestre, né? Preste bem atenção, se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vós falar das celestiais? Jesus está falando, se eu falar do terreno, vocês não entendem, e se eu falar das celestiais, das que vêm do alto, do céu? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como pode isso, irmão? Jesus está falando, quem subiu ao céu mesmo que está no céu. Presta atenção, olha só, versículo 13, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus está falando que subiu ao céu, mesmo que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Mas Jesus não estava na terra? Como é que pode Jesus estar na terra e ele mesmo está no céu? Ele falou isso, não foi eu, foi Jesus. Eu acredito. Mas qual é o teu entendimento? O meu entendimento eu vou passar para vocês. Se lá em Isaías 9,6, preste bem atenção, Jesus falou, né? Vamos dizer o Senhor, para quem não acredita que o Senhor é Jesus. Porque lá em Efésios 4,5, o apóstolo Paulo disse que só tem um Senhor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor. Jesus falou em João capítulo 13, versículo 13, que ele é Senhor e Mestre. Então ele declarou que ele é o Senhor. Então vamos lá, no Antigo Testamento. O menino nasceu, o filho se nos deu, todo poder está sobre seus ombros. Seu nome será para o futuro maravilhoso, conselheiro. O menino, quando nasceu, o menino quem era? Ó, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus não sabe a quem atribuir a palavra pai. Jesus não sabia quem era o pai dele? Sabia quem é o pai de Jesus, ele próprio. Como ele próprio? O Espírito, irmão. João 4,24. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, importa que nós, os adoradores, o adoramos em Espírito e verdade. Como? Mas Jesus estava em carne. Sim, em carne. João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra é Espírito. Bem claro, irmão. Versículo 1, 2, 3, mesmo João capítulo 1. Está dizendo o quê? Que aquele verbo que estava ali é o próprio Deus. Versículo 10, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. O mundo não conheceu a Deus. De João capítulo 1, versículo 10. Ele estava lá no povo dele, Israel, o povo israelita. E o povo
não quiseram saber dele, irmãos. Mesmo a profecia de Isaías 53, que não queriam saber, na profecia eles não iam querer saber de Deus. O profeta Isaías, um profeta judeu, profetizou acerca disso, irmão. Isaías era judeu, era hebreu. Me prove isso aí que não. Então, preste bem atenção, que eu vou falar novamente. Então, Jesus claramente, no versículo 3, ele está dizendo: quem subiu ao céu mesmo que desceu do céu, filho do homem que está no céu. Ele, na forma de homem, ele estava na terra. Mas como espírito, ele estava no céu, porque ele é o espírito. Se o profeta Isaías escreveu que o menino é Deus, é pai da eternidade, então qual é o outro Deus que tem fora Jesus? 1 João 5,20. O apóstolo João, mesmo apóstolo do Apocalipse, escreveu: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Eu já falei isso em outro vídeo. Se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, se aparecer outro é falso, irmão. Eu não aceito outro. Porque a Bíblia que eu tenho na minha casa, que todo o povo romano tem, mesmo os católicos têm, você vai encontrar o que está na Bíblia do crente, está na Bíblia do católico. Então, qual a Bíblia que tem dos filósofos, do professor Fábio Sabino? Me mostra uma Bíblia aí que tem isso aqui. A Bíblia carnal não escreve isso daqui, isso aqui é espiritual. Isso aqui é do homem espiritual, isso aqui é do homem se converter, isso aqui é do homem que quer sair das drogas, do homem que quer sair do crime, do homem que quer sair da prostituição, do homem que quer sair do álcool, da bebedeira, do homem que quer sair das coisas erradas, do homem que quer sair do crime, do roubo. Essa aqui é a Bíblia. Para quê? Para informar o que nós devemos fazer para chegar ao reino de Deus, para ser salvo. Essa aqui, professor Fábio Sabino, essa aqui, Brasil. Essa aqui é espiritual. Eu já fiz pregações sobre isso. Mas estou no assunto agora, o homem carnal escreveria um livro espiritual? Isso aqui é uma pergunta que vem. Claro que não, não escreveria. O homem carnal não vai falar mal dele mesmo. O homem carnal não vai chegar com a mulher e dizer: olha, mulher, eu te traí. Jamais. Jamais. O homem carnal não. Ele trai a mulher e passa por cima, não quer nem saber. Esse é o homem carnal. O homem carnal, ele bebe o uísque dele, bebe a cerveja, bebe o vinho e não vai dizer: eu estou errado. Não, vai não. A não ser que Deus entre nele e mostre para ele onde está o erro dele. Mas ele, no carnal dele, na vida dele, carne, ele não fala isso. Não fala isso, irmão. Então, o homem carnal jamais ia escrever um livro desse. Esse livro é espiritual, meus amados. Esse livro é espiritual. Não foi o povo romano que escreveu esse livro. Eu vou mostrar para vocês isso. Tem mais que eu quero mostrar aqui em João, né? Vejam só. Preste bem atenção agora. O versículo 18, que diz assim, ó. Versículo 18 de João, capítulo 3. Versículo 18 diz assim, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Quem não crê nele vai ser condenado. Não é eu que estou falando, não. Aí, irmão, você está falando isso para me intimidar? Não, é aqui na Bíblia, irmão. Eu não escrevi esse livro. O professor Fábio Sabino também não escreveu. Não. Isso aqui foi escrito, sabe por quê, irmãos? Pelo apóstolo João. Um judeu que muito tempo atrás, muitos anos atrás, para que Deus não permitiu matar ele, mas permitiu ele ser preso, e lá ele escreveu o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. E coisas que estão reveladas estão acontecendo, irmão. Irmão, então me mostra algo que está acontecendo. Várias coisas da profecia de Gênesis, Apocalipse está acontecendo. Muro de guerra, matança, fome, peste, que é muitas enfermidades, está acontecendo. Tremores de terra. Quem é um professor, filósofo que escreveu isso muitos anos atrás e aconteceu agora? Isso não existe. Pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, e assim. Foi a palavra de Deus escrita. E quem é hoje para dizer que isso está errado? Eu não escrevi isso, o filósofo não escreveu isso, quem escreveu isso foi um homem de Deus. Então está aqui, irmãos, ó, vai ser condenado quem não acreditar em Deus, quem não crê no nome do unigênito do Senhor Jesus, o nome do próprio Deus na forma de um homem, né? Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que é mais? Mal.
Que barbaridade, professor Fábio Sabino. E a equipe dele fala contra Deus, contra Yeshua, que é Jesus. O rabino de 108 anos, um judeu. Várias visões ele teve, irmãos. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Yeshua de Israel, é o Deus de Israel, que traduzido para nós, o Deus conosco para nós, traduzido pelo nome é Jesus. Mudou esse nome? Não, não mudou, irmão, só traduziu para nós. Nós não somos hebreus lá na gema. Se eu tenho algo pelo povo hebreu, assim vamos dizer, se eu sou descendência de judeu, não sei, se tem algo ali, eu não sei. Mas eu nasci no Brasil. E no Brasil eu tenho que ver na minha língua, como foi no dia de Pentecoste, Atos 2, versículo 1 em diante, até o 13. Que na língua de cada um que estava lá dos países, ouviram falar a palavra de Deus por intermédio de Pedro dos apóstolos. E aquele dia foi batizado quase 3.000 almas, de Atos 2, aí saindo do versículo 1 ao 13, vai para o versículo 37 e 38. Quase 3.000 almas se converteram, se arrependeram, foram batizados no nome de quem? De Jesus Cristo, irmão. Batizado no nome, para perdão de pecado, para receber o dom do Espírito Santo e entrar no reino de Deus, onde Jesus fala para Nicodemo. É necessário tu nascer da água do Espírito. O que é nascer da água do Espírito? Tu nascer da água no nome de Jesus para sair o pecado da tua vida, mas não é a água que tira o pecado, é o nome de Jesus. No nome de Jesus expulsa demônio, meu irmão. No nome de Jesus cura enfermo. No nome de Jesus abençoa o ser humano. No nome de Jesus faz prodígio e maravilha. Professor Fábio Sabino, usa o teu nome para expulsar demônio, que o demônio vai te dar. O demônio vai te espancar. Usa o teu nome. Usa. Faz prova de Deus. Gálatas 6,7. Não se zomba de Deus. Eu quero fazer algo. Soldado de Jesus, eu quero fazer algo em prol ao benefício a Deus. Eu uso o nome de Deus. Em nome de Jesus se expulsa demônio. Eu dou-lhe soco na cara do capeta. Eu repreendo o capeta em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou soldado de Jesus. Eu não blasfemo contra Deus não, meu irmão. Não se zomba de Deus. Veja esses homens aí que zombaram de Deus. Qual foi a sentença deles? Como que foi o fim deles? Estou com pena de ti, meu irmão. Se converte. Se arrepende. Porque Jesus te ama. Deixa eu falar uma coisa aqui, povo brasileiro. Mas o versículo 21, vou ler rapidamente aqui. De mesmo João capítulo 3. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus. Olha, quem pratica a verdade vem para Deus. Mas o versículo voltando 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que Deus está falando? Se a pessoa pratica o mal e querer vir para a luz e não deixar o mal, ela vai ser reprovada, ela vai ser envergonhada. Ela tem que largar o que é mal e se converter. Por isso muitos não largam o mal. Muitos não vêm para Jesus, não querem largar o mal porque eu não estou preparado ainda. O que eles falam? Eu não estou preparado ainda para Deus. Que adianta entregar a vida para Deus, depois estar bebendo, depois estar indo enganando a minha mulher, enganando a minha namorada, fazendo coisa. É isso, é esse entendimento do versículo 20 que Jesus está falando. Está entendendo? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles não vêm para não ser reprovados. Por quê? Porque não querem se converter. Se eles querem Deus, mas da forma deles. Olha, eu aceito Deus, mas da minha forma. Se Deus me quiser assim, é desse jeito. Não, irmão. Não. Deus não quer nós do jeito que nós quer, não. É do jeito que Ele quer. Ele fala assim, vem como está. Mas Ele não diz, vem como está e permaneça como está, não. Vem que eu vou fazer a mudança em ti. Mas desde que tu abra o coração, a tua vida para mim. Tu se entregue corpo, alma e espírito para mim. É o que Deus fala na palavra. Olha aí, preste bem atenção que eu vou ler agora, irmãos. Preste bem atenção que eu vou ler agora para vocês. Preste bem atenção. Eu vou ler rápido. Rápido aqui por causa do tempo. A serpente fala com a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Tudo bem, vamos lá. Gênesis falou. Lá em Gênesis, né, no livro de Torá, a serpente falou com a mulher. As pessoas acham que não, mas falou. Peraí, se foi Romanos que escreveu a escritura sagrada,
Porque então, se a palavra de Deus fala lá em Êxodo, no livro de Torá, capítulo 15, versículo 1 ao 6, que todo louvor é destinado a Deus, e eles, muitos dos romanos, louvam as imagens de escultura. E lá em Isaías 42:8, a palavra de Deus diz também que o louvor dele, ele não dá, olha, o louvor dele, presta bem, ele não dá as imagens de escultura. Né? A glória dele, ele não dá a ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. Então, alguma coisa está errada aí. Professor Fábio Sabino, você está se contradizendo. Você não tem respaldo pela Bíblia e nem pela filosofia. Você tem respaldo filósofo. Mas quando você vai para a Bíblia, se você pegar uma pessoa como eu, que tem o respaldo, você vai ser envergonhado. Povo brasileiro, presta atenção no que eu vou mostrar de novo aqui. Ídolos. Se o professor Fábio Sabino fala, e muitos da equipe dele, outros aí estão se levantando igual ele, que a Bíblia é mentirosa, essa Bíblia não tem nada a ver com a divindade de Deus, não tem nada a ver com o povo hebreu, com o povo de Deus. Levítico 26:1, 26 de Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não é para adorar ídolos, não é para se prostrar a ídolos, a imagens, a ídolos, a cantores, a nada. Não é para adorar pastor, não é para adorar padre. Por que o povo romano adora as coisas? Não estou falando contra vocês, meus irmãos romanos. É só um exemplo para o professor Fábio Sabino de que ele acha que foi romanos que fez essa Bíblia e não tem nada a ver com Deus. Não foi romanos. Como é que eles fazem uma coisa e não obedecem? Alguma coisa está errada, professor. Não com eles, com você. Se converta, meu irmão. Se converta. Levítico 26:1. O dízimo. Lucas 11:42. Jesus diz, olha, vocês dizimam, mas o importante é vocês terem amor. Jesus diz que não era contra o dízimo, mas o importante é ter amor. O povo romano não dizima totalmente. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que não são romanos, mas não são crentes também. Não quero falar a religião deles, mas o dízimo deles, tenho pessoas que eu conheço aí, que recebe 5.000, dá 10 reais de dízimo. Recebe 2.000 e pouco, dá R$1 de dízimo. Isso é certo? O dízimo é 10% do que tu ganha. É bíblico isso. É a 10ª parte do que tu ganha. A 10ª parte é 10%, meu irmão. Qualquer um sabe disso. Até eu que sou analfabeto, como vocês aí estão falando que eu sou analfabeto, tá? Valeu, eu sou analfabeto. Obrigado, Senhor Jesus. É importante que eu conheça a palavra de Deus. Seja analfabeto, seja médico, seja o que for que eu seja, importante que eu amo o meu Jesus. Jesus sabe da minha vida. Jesus sabe. Para me adquirir trabalhos por onde eu passei, eu tive que passar. Eu tive que passar praticamente por faculdade, fazendo prova com pessoas que faziam faculdade, e eu passei, e quem fazia faculdade não passou. E eu sou analfabeto, né? Tá bom, eu posso não falar direito, como muitos querem que eu fale. Eu não sei falar das coisas do mundo, eu vou sei falar do que é de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então, outra, é para devolver o dízimo, sim, Jesus não é contra o dízimo, tá bom? Posso... Irmãos, depois vocês podem pedir para mim fazer pregação sobre um assunto aí que eu faço. Eu vou falar o nome dos irmãos aí que estão me pedindo. Que Jesus abençoe a todos, tá? Então, outra aqui, observação. O professor Fábio Sabino fala que o Senhor Jesus é uma invenção dos romanos. Então, por que os romanos não aceitam o batismo no nome de Jesus, Atos 2:38, Atos 19:5, Atos 10:47, 48. Atos 2:38 foi efetuado por Pedro. Batizou quase 3.000 almas, ele e os apóstolos. Atos 19:5 foi o apóstolo Paulo que batizou 12 homens, que era batizado por João Batista, e agora Paulo rebatizou eles em nome de Jesus. Mas é 2 batismos? Não, só um. Só que é o nome de Jesus, que é o batismo que vale para perdão de pecado, onde Paulo mostrou. Atos capítulo 10, versículo 47 e 48, Pedro batizou aquele centurião que eu falei agora há pouco, que era o centurião Cornélio. Era um romano, um italiano. Ele batizou o nome de quem? De Jesus. Ele e toda a casa de Cornélio, toda a família, né? Então, alguma coisa está errada. Vamos lá. Cabelo. Por que as mulheres cortam o cabelo? Se a Bíblia é uma invenção dos homens, não é nada espiritual. Jesus não aceita a mulher cortar cabelo, irmão. Por que as mulheres cortam?
não era para cortar, porque essa é uma doutrina dos romanos, como diz o professor Fábio Sabino e a equipe dele. Os romanos não sabem ensinar as mulheres, os padres, tem tanto padre. Não, irmão, não. Tem freira que raspa a cabeça. E a palavra de Deus se cumpre, viu? Está lá, aonde? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, 13 ao 16. Se a mulher for para querer cortar o cabelo, mas antes que ela tosquice, que é isso? Raspar a sua cabeça. E tem freiras que raspam. Será que ela não conhece? A palavra de Deus conhece. Ela sabe que não foi o romano que escreveu. Foi sim, Deus na sua divindade, usando homens. Então, a pintura, porque muitas mulheres se pintam. O povo romano não ensinou isso, por quê? Então, irmãos, não foi eles que escreveram, não. Foi homem de Deus. Preste bem atenção. As joias. Por que o povo usa tantas joias se Jesus não é a favor da joia? Tudo isso está na Bíblia. Palavrão. Porque tantos e tantas pessoas ensinando criancinhas pequenas a chamar palavrão e Deus não se agrada das pessoas que chamam palavrão. Os beberrões, porque bebo tanto bebida alcoólica, se Jesus não se agrada, isso tudo está na palavra de Deus. Como é que um homem carnal ia escrever isso, professor? Jamais. Quem escreve isso, quem é espiritual, para tirar as pessoas da coisa errada. É a divindade de Deus usando o ser humano. A divindade de Deus é a glória de Deus, é a majestade, é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo. Então, como é que eu vou escrever um ser humano sendo carnal? Como é que vai escrever uma coisa contra ele próprio? Isso não existe. Ele não vai escrever contra ele, né? Mas Deus mandou escrever não para ali de frente com o homem, mas para ensinar o homem a sair do caminho errado e vir para o caminho certo de Deus. Tá bom, irmãos? Se vocês quiserem mais estudo, eu vou estar aí com vocês. Compartilhe. Irmãos, eu não estou aqui fazendo isso para ganhar dinheiro. Eu já disse um tempo atrás, aí em outros, alguns dias atrás, poucos dias, uma semana, 2 semanas, que eu já cantei em televisão, já participei em televisões, em rádio, trabalhei em rádio. Cantei em palcos grandes para televisões, né? Então, irmãos, eu não estou aqui para ganhar mídia. Apenas que eu senti uma dor muito grande dentro do meu seio, da minha alma, quando eu vi muitas pessoas, como o professor Fábio Sabino e outros aí, falando que Jesus é um cavalo, que Jesus não vale nada, está repreendido em nome de Jesus. Jesus é o nosso Deus, pelo amor de Deus. Eu me emociono, dá vontade de eu chorar, de eu sair. Quando eu escuto uma pessoa falar que Deus não vale nada. Eu estou vivo porque Deus é bom. Eu sofri um acidente mais de 13 anos atrás. Estourou meu ouvido, eu perdi o dente. Eu fiquei surdo, Jesus abriu meu ouvido para mim falar da palavra dele. Eu saí das músicas do mundo para cantar para Jesus. Depois de mais de 13 anos atrás, eu consegui gravar um CD para honrar a glória do nome de Jesus, porque eu não conseguia gravar nada. A voz não queria sair. Eu tenho uma falta de ar tão grande. Jesus está me levantando, está me segurando. E uma pessoa fala mal do Deus que me deu vida. Cheguei um tempo a morrer, eu morri. E Deus me ressuscitou. Ele sabe disso. E uma pessoa dizer que esse Deus não vale. Eu não estou aqui para fazer mídia, irmão, para querer fazer sucesso através das palavras de Deus, não. Eu estou aqui para fazer algo pela obra de Deus. Para mostrar que Deus existe, povo brasileiro. E Ele ama a nós. Fico todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus abençoe vocês, né? E para o povo judeu, para o povo hebraico, né? Shalom, Adonai, Yeshua. Jesus abençoe todos vocês, meus irmãos. Fico todos na paz do Senhor Jesus.